Não temas, eu estou contigo. Aqui eu quero deixar que Deus colocou no meu coração, porque a honra e a glória só para o Pai. Aqui eu agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus. Aleluia, como é maravilhoso, né, meus irmãos, ouvir a voz do Senhor neste lugar. Se o culto terminasse agora, eu já estaria alegre, porque eu já tenho ouvido a voz do Senhor falar através dos louvores, já tenho ouvido a voz do Senhor falar através das saudações, já temos ouvido a voz do Senhor falar, bradar poderosamente aos nossos corações nesta noite, neste lugar. Mas nesta noite o Senhor ainda me deu a incumbência de trazer a palavra dele neste momento. E a palavra que eu trouxe nesta noite, que se encontrava no início do culto, escrita lá em Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 12. Capítulo 12. Evangelista Lucas, capítulo 12. Eu peço neste momento a atenção de todos os irmãos, atenção redobrada neste momento, para a palavra que estará continuando sendo ministrada. Não foque a sua atenção para um outro lugar, foque a atenção neste momento somente para a minha voz, para as palavras que eu estarei transmitindo nesta noite, porque as palavras que eu estarei transmitindo nesta noite, elas não vêm de mim, elas vêm do Senhor Jesus, transmitida através do Espírito Santo. Oh, glória a Jesus. E disse-lhes, no versículo de número 16 do capítulo 12 do Evangelho segundo escreveu Lucas. E propôs-lhes uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e arrazoava ele entre si dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse-lhe: farei isto, derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que é que tens preparado? Para quem será? Assim é todo aquele que para si ajunta tesouros e não é rico perante o Senhor. E não é rico perante o Senhor. Meus queridos e amados ouvintes da palavra do Senhor, que nesta noite estão ouvindo o eco deste som, aqui podemos contemplar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na região da Palestina, anunciando através do seu ministério público a palavra santa, na qual ele foi enviado do Pai para pregar. Jesus aqui no capítulo de número 12, você pode ver neste momento, quando ele entra nesta parábola, alguém o interrompeu na sua pregação. Pois no capítulo 12, no versículo de número 1, diz assim: entretanto, milhares de pessoas de sorte que se atropelavam uns aos outros, mostrando aqui a numerosidade da multidão que se encontrava ali com Jesus. A multidão que estava acompanhando Jesus neste momento era tão grande que ali muitos atropelavam uns aos outros devido à enorme multidão que estava ali, alguns curiosos, outros para ouvir a palavra do Senhor. E neste momento ali se encontravam muitos escribas, ali se encontravam também muitos fariseus, ali se encontravam pessoas que estavam simplesmente para criticar da palavra que Jesus estava pregando, para criticar do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que foi enviado a esta terra com o propósito de salvar o ser humano, de salvar a humanidade do inferno, da condenação eterna. Oh, glória! E Jesus aqui no início, na introdução da sua pregação, ele diz assim: acautelai-vos do fermento em primeiro lugar dos fariseus. Acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus. Ou seja, aqui no versículo de número 1 ainda ele continua dizendo: acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Meus amados ouvintes, tem uma coisa que Deus abomina, é a hipocrisia.
Tem uma coisa que Deus detesta na vida do ser humano, é algo conhecido como a hipocrisia. Deus abomina a hipocrisia. E Deus falara ali dos mestres da lei. Deus estava falando dos fariseus, que estava a pregar uma coisa, a pôr sobre o ser humano, sobre aquelas pessoas, um fardo na qual eles mesmos não carregavam. Eles pregavam uma coisa, porém não vivia aquilo que ele estava pregando. Aí Jesus continua dizendo: porque não há nada encoberto que não há de ser revelado. Não há nada que esteja em oculto, seja a hipocrisia, seja um pecado oculto, seja a mentira que você tem dito, alguém que tenha dito mentira, que não há de ser revelado naquele grande dia. Lembra daquele pecado que você cometeu e achou que ninguém viu? Ele viu. Lembra daquela mentira que você falou dizendo: não, essa mentira não tem problema nenhum mentir? Ele também ouviu. Lembra de tudo aquilo que você praticou, que você falou, seja criticando a palavra do Senhor que está sendo pregada, seja criticando toda a voz que vem da parte do Senhor, que você não tem aberto o seu coração e que você ainda tem blasfemado contra o nome do Senhor e tem trancado a porta do seu coração. Ele também viu. Agora eu te digo uma coisa nesta noite: te prepara para deparar-se com uma eternidade com o Senhor. Te prepara para deparares com aqueles que têm os olhos como chama de fogo. Te preparas para se deparar com o juiz dos juízes, aquele que estará sentado no grande trono branco para julgar você. Te prepara porque o Senhor está vindo. Te prepara porque Ele já está nas portas. E quando Ele chegar, os que estão com Ele, aqueles que têm dedicado a sua vida a Ele, aqueles que têm aberto o seu coração para Ele, aqueles que têm buscado uma vida santificada no Senhor através da sua palavra, aqueles que têm sofrido por este evangelho que está sendo pregado, aqueles que têm renunciado ao mundo, aqueles que têm deixado a vida vil do mundo e têm vivido uma vida santa no Senhor. Quando o noivo chegar, estes irão subir para a grande cidade que Ele tem preparado. Estes irão subir para desfrutar de tudo aquilo que Ele tem preparado para aqueles que renunciaram ao mundo. E para aqueles que não abriram o seu coração, para aqueles que andaram segundo a vontade do mundo, para aqueles que viveram segundo a vontade da carne, não renunciando à carne, pelo contrário, se entregando aos prazeres do mundo, seja lascívia, seja prostituição, seja mentira, seja tudo aquilo que este mundo está para oferecer. Infelizmente, o seu destino é conhecer a segunda morte, é saber o inferno. Infelizmente não tem saída para esses que no grande dia não tivesse arrependido perante o Senhor. Não tem outra saída. Mas nesta noite eu estou aqui como mensageiro do Senhor para dizer que nesta noite o Senhor estará aqui para te perdoar os teus pecados. Que nesta noite o Senhor estará aqui para transformar, mudar, restaurar a tua vida, restaurar uma comunhão íntima contigo, com o teu coração. Nesta noite o Senhor estará aqui para te receber de braços abertos e dispostos a mudar a tua vida. Somente você crer no teu coração e confessá-lo como Salvador e abrir, aleluia, o teu coração e deixar Ele entrar e deixar Ele fazer mudança no teu coração, na tua vida e em toda a tua casa. Porém, nesta noite, o Senhor, Ele se encontrava pregando isso que eu acabei de falar. Não há nada em oculto que não há de ser revelado. E Ele vai pregando. Aí chega um certo momento em que no meio daquela multidão se levanta alguém. E esse alguém, ele se encontra escrito, capítulo de número 12, verso de número 13. E disse-lhes um da multidão: Mestre, diz ao meu irmão que reparta comigo a herança. Aí Jesus estava pregando uma coisa, aí se levanta alguém na multidão dizendo outra coisa. Aí Jesus para a mensagem,
fica olhando para aquele rapaz. Aí diz assim no versículo de número 14: homem, quem pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? Ou seja, Jesus estava pregando uma coisa, e a salvação, o arrependimento, Jesus estava pregando uma transformação de vida. Aí, como sempre, se levanta alguém na multidão com um assunto diferente, para tentar desviar o foco daquilo que está sendo ministrado, para tentar tirar a atenção do que está sendo pregado. Mas neste momento, Jesus, quando diz para ele: quem pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? Aí ele propôs uma parábola. Havia um homem que possuía muitas riquezas. Havia um homem que possuía muitos bens. E ele, trabalhando com uma terra, aqui no versículo de número 17, e ele razoava entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. Ou seja, ele estava trabalhando com uma terra, ele estava trabalhando com os seus bens. Este homem, ele chegou até um certo ponto de ele ser tão rico, de ele ser tão abastado nas suas riquezas, que ele não tinha nem aonde depositar tudo aquilo que ele possuía. Aí neste momento, este homem resolve fazer uns celeiros maiores que os anteriores, para poder depositar tudo aquilo que ele possuía. E depois dele ter depositado tudo aquilo que ele possuía, aí ele caiu de dizer aqui no versículo de número 19: e direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. E no versículo 20: e disse-lhes: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Aleluia! Meus amados irmãos, entenda uma coisa nesta noite. Este homem, ele tinha 3 qualidades. Primeira qualidade que este homem possuía. Primeira qualidade: ele era um homem abençoado. A igreja diz amém? Ele era um homem rico. Deus, ele é contra a riqueza? Não, meus amados irmãos, Deus, ele não é contra a riqueza. A riqueza na vida do ser humano é bênção de Deus. A riqueza na vida do ser humano, ela é algo que Deus tem dado para aquela pessoa. Este homem era abastado em riquezas. E por que foi que Deus disse isso? Louco, ainda hoje te pedirão a tua alma. Era porque ele era rico? Não foi por causa disso, não. Este homem, ele possuía essa qualidade. Ele era rico porque Deus tinha abençoado ele. Segunda qualidade: ele era inteligente. Esta é a segunda qualidade deste homem. Ele era inteligente. Quando ele vê que ele possuía muitos bens, que ele via que não havia como guardar tudo aquilo que ele possuía, ele começa a pensar, ele começa a raciocinar entre si, ele começa a perguntar para si: eu tenho muitos bens e não tenho aonde colocar. Eu tenho muitas riquezas e não sei aonde depositar tudo isso.